Boa noite, bom dia para aqueles que podem e querem orarem nessa madrugada. Sejam bem-vindos, que hoje a mensagem dá continuidade sobre espiritualidade e eu convido vocês a estar conosco nessa oração, amém? Então, vou aguardar vocês entrarem até 2 horas da manhã. E 2 horas da manhã nós demos o início. Nossa, hoje minha voz tá ruim. Início ao nosso estudo bíblico. Amém? Então, vou aguardar vocês até as 2 horas da manhã para o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos falar dos dons espirituais. Vamos falar qual é o momento que a espiritualidade, o dom espiritual, ele nos acontece. Amém? A mensagem de hoje é no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós vamos falar sobre espiritualidade e sobre dons espirituais. Oi, amor, e oi, Michele. Oi, Erivelton, bom dia. Essa mensagem é uma mensagem muito clássica de espiritualidade. Eu gosto muito dela. Mas o que eu vou trazer hoje para nós... Oi, Andresa, bom dia. O que eu vou trazer hoje para nós é uma interpretação diferente. Hoje, eu lendo essa mensagem, veio algo novo na minha mente. E eu quero estar dividindo isso com vocês. Amém? Nós vamos trazer essa mensagem de Jesus que anda sobre as águas. E eu acho essa mensagem muito, muito interessante para nós que estamos buscando cada vez mais estar próximo dos dons espirituais, mais próximo de compreender a espiritualidade. Amém? Oi, Neiva, bom dia. Bom dia. Gente, enquanto a gente aguarda as 2 horas da manhã, eu quero dividir com vocês 2 assuntos bem bacanas. Por causa da oração da madrugada, começou hoje a primeira célula em São Paulo da oração da madrugada. Então, a missionária Bruna abriu a primeira célula na casa de uma irmã que pediu se nós tínhamos igreja em São Paulo. E aí nós abrimos um polo, uma célula lá na casa dela, em São Paulo. E eu tô feliz que a nossa oração já está assim rendendo frutos. E também as mensagens já estão no YouTube da igreja. Irmã Vilma, acabei de falar de você aqui, eu tava falando de você. Você não tinha entrado, aí eu não falei seu nome. Tô falando que começou já uma célula, né, irmã Vilma, em São Paulo, lá na casa da Vilma. E foi um fruto da oração da madrugada. Glória a Deus. Tem muita coisa ainda para acontecer. E também as mensagens já estão no canal do YouTube. Faltam as 5 últimas mensagens, eu não postei ainda. Mas está no canal do YouTube da Igreja Batista da Floresta. Vocês entram lá, Igreja Batista da Floresta. E tem lá um linkzinho que é oração da madrugada, e lá tá todas as orações que eu consegui gravar. E as 5 últimas eu não postei ainda, eu vou postar ainda hoje, amém? E aí vai acabar ficando um playlist lá, um arquivo de vários temas de oração. Então é sempre bom, às vezes a gente está sentindo algo naquele momento, ou alguém que a gente precisa de uma oração, de uma mensagem,
né? Como aconteceu, uma irmã falou assim, pastora, aquela mensagem que a senhora falou sobre inveja, isso e aquilo, tem uma irmã minha que tá passando por isso, queria que ela ouvisse. Eu falei, vai lá no canal do YouTube que tá lá. E ela já foi edificada, então acabou ficando assim, um playlist, um acervo de mensagens, de oração para cada tema e para cada necessidade que o dia a dia aí vai nos exigindo, né? Ter conhecimento. Amém? Ai, passou aqui a Márcia, bom dia. Passou aqui a Darley, bom dia. Lucas, bom dia. Então vamos lá, são 2h01 da manhã. E eu convido para aqueles que podem abrir no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos. Ele pede para que seus discípulos entrem no barco e vão para outro lado. Só que ele não vai estar junto. E as tempestades acontecem, as ventanias acontecem. E Jesus vai livrar os discípulos dele dessa ventania. Então, o contexto da história basicamente é essa, né? Os discípulos indo para um outro lado por uma ordem de Jesus. E aí eles vão viver uma experiência espiritual, até então aos olhos dele, muito forte e algo que eles não tinham vivido ainda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa madrugada, para estar cutucando vocês aí, despertando vocês e provocando vocês mesmos para que vocês busquem serem desenvolvidos espiritualmente. Amém? Então vamos ler juntos? Versículo 22 do capítulo 14. Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para uma outra banda, enquanto despedia da multidão. Então, olha que interessante. Havia uma multidão e um grupo que se chamava discípulos. Esse grupo ouviu uma ordem do mestre, foi dada uma ordem do mestre para que eles fossem adiante, avante, entrassem no barco e fossem para o outro lado. Mas da multidão, Jesus se despediu. Jesus se mostrou conhecido, falou o que foi necessário e despediu a multidão. Para discípulos, ele mandou que fosse à frente. Nós podemos estar nessas duas condições: ser uma multidão onde a gente vê Jesus, conhece as obras de Jesus, mas Jesus, ele apresenta diante de nós e depois nos despede. Ou nós podemos ser discípulos, e quando nós somos discípulos, nós andamos no caminho dele, na direção dele e debaixo da ordenança dele. Então, sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo nessa mensagem? Discípulo anda debaixo do comando do mestre. Multidão vê ele no dia que quer. Discípulo, ele anda debaixo a um mandamento, uma ordenança, ele vive um propósito. Vamos falar baixinho? Discípulo vive um propósito com Jesus. Então, nessa madrugada, eu vou estar cutucando vocês, provocando vocês, até despertar vocês a saírem da multidão, parar de ser multidão e começar a viver no mesmo propósito que Jesus. Então, o que é a multidão que eu entendo? A multidão é aquela que vai ouvir Jesus, vai ver Jesus, mas vai embora na hora que precisa, aqueles que seguem os seus próprios caminhos e aqueles que não se permitem andar além, andar uma légua a mais e avante diante que Jesus ordena ir. E olha que interessante, Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir adiante para o outro lado. Nós, discípulos, sempre vamos estar caminhando na direção que Jesus ordena, mas todos juntos. Todos os discípulos estão no mesmo barco.
Não existe discípulo mais inteligente, não existe discípulo mais amado, não existe discípulo que acha que é o melhor, não. Discípulo tá tudo no mesmo barco. Discípulo, ele ouve a mesma ordenança que Jesus, discípulo recebe a mesma palavra com Jesus, mas tem discípulo que mesmo estando no mesmo barco se achega mais, comunica mais e se permite viver experiências a mais. E olha que interessante, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. Então, Jesus, ele tirou um tempo sozinho para orar ao Senhor, para se comunicar com o Pai. Ele tirou um tempo sozinho para que ele se enchesse novamente da presença do Senhor, para que ele ouvisse a voz do Senhor. Olha o poder da oração. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, Jesus, ele cheio de autoridade, né? Jesus sendo a pessoa que ele é, ainda ele tirava tempo para orar. E eu fico pensando, nós que estamos longe de tamanha, né, destreza como Jesus, longe de tamanha santidade como Jesus, ainda nós hesitamos a orar. Olha a chave de Jesus, a chave de Jesus é a oração. Então a oração tem que ser parte da nossa vida. O barco já estava no meio do mar, eles andaram muito. Os discípulos já navegaram bastante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante. Quando nós saímos da multidão e decidimos caminhar léguas a mais que Jesus ordena, quando nós decidimos viver um propósito, viver uma missão que Jesus Cristo nos ordena, os ventos contrários vão aparecer. Olá, Vanessa. Bom dia. Os ventos contrários vão aparecer. Vento na vida do discípulo já é para ser superado. História de vento e tempestade na vida do discípulo já é para ser superado. Esse negócio de discípulo ficar apavorado com vento e ficar apavorado com tempestade, isso daí é coisa para multidão, não é mais para discípulo apavorar. Mas os discípulos, eles passaram pelas ondas. Sabe o que eu aprendo com isso? As nossas caminhadas vai existir tempestade. Nas caminhadas vai existir palavras, vai existir desânimos, vai existir desmotivações, vai haver problemas. Mesmo Jesus ordenando para que nós íssemos para algum lugar. Não é porque Jesus mandou nós ir para outra banda do outro lado que não vai haver tempestade na nossa vida. Não significa que porque ele mandou a gente avançar que nós não vamos passar por problemas, que nós não vamos passar por dificuldade. Jesus mandou para que nós avançássemos, não porque nós não iríamos passar por problemas. Jesus mandou que nós avançássemos porque ele acredita, ele confia que nós somos capazes de enfrentar e passar por problemas. Só enfrenta problemas e passa por problemas e só chega do outro lado discípulo. Só aquele que Jesus acredita que é capaz de chegar. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe esse problema que nós estamos passando, essa situação que nós estamos passando, essa dor que nós estamos passando, que às vezes a gente fala, o mar está nos açoitando, o vento está contrário, meu Deus do céu, onde que está Jesus? Será que eu estou no caminho errado? Sabe que nós temos que aprender com isso? Jesus está olhando para nós, tentando nos ensinar o próximo nível de autoridade que ele quer nos entregar. Vocês já prestaram atenção que toda vez que nós passamos por problemas, nós ficamos mais espirituais? Todas as vezes que nós passamos por uma situação que a nossa capacidade humana, a nossa capacidade física não consegue agir, nós nos tornamos mais espirituais? Então aprende a primeira coisa com os discípulos de Jesus. Quando Jesus nos ordena ir,
e as tempestades nos achegam, ele está desenvolvendo a autoridade espiritual que está sobre nós. Os discípulos de Jesus, a maioria deles era mestre em navegação, sim ou não? Mestre em navegação não era para ficar com medo de ventinho, não. Não era para ficar com medo de tempestade. Mas existem situações que vão além da nossa inteligência, vai além da nossa ciência, vai além da nossa habilidade. E isso nos é permitido para que nos desenvolvemos cada vez mais espiritualmente. Existem coisas que elas precisam ser resolvidas espiritualmente. E a maioria das situações difíceis na nossa vida, se fosse por capacidade humana, nós já teríamos resolvido. Então, sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que nós não conseguimos resolver é porque nós precisamos resolver espiritualmente. Porque nós gostamos de usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de persuasão, nossa capacidade de negociação, as nossas capacidades físicas, intelectuais, nós gostamos de usar, mas tem momentos que falham. Tem momento que não flui, e esse momento é hora da gente olhar para o nosso barco e dizer: epa, a minha inteligência em navegação aqui acabou. Então isso significa que eu estou precisando usar agora a minha inteligência espiritual. Então vamos lá. Quando eu vou usar a minha inteligência espiritual? Quando as minhas capacidades físicas se esgotaram. Quando eu tentei fisicamente por todos os caminhos e eu não consegui, você vai conseguir agora através da autoridade espiritual. Então vamos lá. 25. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Olha que interessante. Mesmo Jesus não estando no barco, ele estava no barco. O que nós aprendemos com isso? Se Deus enviou você nesse barco, nessa travessia, ele está dentro desse propósito. Às vezes você pode achar que ele não está dentro do barco, mas ele está no barco. Ele está no propósito, ele está na missão, ele está no projeto. Se ele enviou, ele está dentro. Se ele ordenou, ele está dentro. Se a tempestade chegou, ele está dentro. Se ele mandou, ele está dentro. Não interessa se você não está vendo ele, não interessa se você não viu ele entrando no barco, não importa o que os seus olhos estão vendo, mas o importa é que se ele mandou, ele é responsável por esse propósito. Se ele enviou, ele é responsável o suficiente para estar contigo. Se ele enviou, ele é o autor de fazer esse negócio dar certo. Jesus te enviou? Enviou. Então ele está contigo. Ele está no propósito. Mas olha que interessante. Jesus ele veio andando sobre as águas. E quando ele veio andando sobre as águas, os discípulos assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Igreja, sabe que eu aprendo com isso? Você já está no meio do caminho, você já venceu a multidão, já navegou metade das léguas e vai dar um de medinho de espiritualidade? Sabe por que a maioria dos cristãos, eles voltam para trás e não chegam do outro lado? Porque eles começam a dar um de medrosinho com espiritualidade. Porque eles começam a dar um de incapaz com espiritualidade. Porque eles começam a dar um de duvidoso com espiritualidade. Porque o meio do caminho vai definir através da sua autoridade espiritual se você vai chegar do outro lado ou não. Faz sentido isso? No meio do caminho, você vai decidir se você toma posse dessa autoridade espiritual que você tem e vai para o outro lado ou se você volta para trás. E infelizmente, a maioria dos crentes, quando chega na metade
metade do caminho, venceu a multidão, já está lá de obreiro, já está lá ministrando, já está lá ajudando, mas na hora que ele chega no meio do caminho, na hora que é para ele virar o negócio, chegar onde Jesus ordenou, ele dá agora um de medroso. Espiritualidade não é para mim não. Espiritualidade é coisa de gente doida. Espiritualidade é coisa de crente bitolado. Ah, não, espiritualidade é coisa de crente com problema financeiro. Espiritualidade, aí começa, né? Dando um de medinho para ser espiritual. Sabe por que as pessoas têm medo da espiritualidade? Não é porque não tem conhecimento do que é, não, porque a Bíblia Sagrada diz como é a espiritualidade que é. Eles têm medo de deixar quem eles são para eles se tornar espiritual. Quem sabe nós estamos usando de medinho da espiritualidade porque nós não queremos deixar quem nós somos. Nós não queremos deixar os nossos pecados, nós não queremos deixar os nossos medos que nos dá uma zona de conforto tão gostosa. É tão gostoso ter medo, né? Que a gente fala, eu tenho medo, aí eu não vou. É uma delícia ter medo. Mas o meio do caminho vai definir se eu tomo autoridade da minha vida espiritual ou se eu volto para trás. E posso dizer algo para você? Tem momento na vida da gente que a gente não pode voltar mais para trás. Se nós já fomos escolhidos como discípulos, entramos no barco e atravessamos a metade do caminho, ou a gente vai ou a gente afunda. Não tem como mais. Tem muita gente afogada, afundando, porque não quer deixar o seu eu para dar uma agora que espiritualidade é coisa de fantasma, que espiritualidade é coisa de gente desentendida. Para de frescura, levanta logo, porque senão teu barco vai afundar. O diabo não tem dó, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Tem hora, ou você enfrenta, ou você enfrenta. E se durante a caminhada foi necessário um movimento espiritual na sua vida e você olhou para aquilo, só tem duas hipóteses. Olha, eu estou vendo alguém andando sobre as águas. É Jesus? Ótimo. É o Espírito de Deus? É o anjo do Senhor? Shalom, seja bem-vindo. É diabo? Ora, barra e manda embora. Acabou. Para de frescura. Enfrenta logo essa tempestade com a autoridade espiritual que você vai ver o outro lado. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha que interessante, nós vimos uma multidão, certo? E de uma multidão só saiu 12. E 12 estavam todo mundo no mesmo barco. Sabe o que eu aprendo com isso? Todos tiveram a oportunidade de ver a espiritualidade, a autoridade espiritual, a autoridade que Jesus quer entregar para mim e para você, aonde as águas obedecem, aonde os ventos obedecem, aonde os seres obedecem. É um nível de autoridade espiritual que Jesus estava mostrando. Mas Jesus andando sobre as águas, o que isso significa? O que significa para mim que a autoridade que ele deixou para mim é a autoridade de andar sobre as águas, calar o vento, conter a tempestade, ir adiante, enfrentar o diabo e fazer a obra que ele operou. Isso é a autoridade espiritual. Diante da autoridade espiritual de Jesus, tudo e todos obedecem. Todos os discípulos viram. Todos os discípulos perceberam que o nível de autoridade de Jesus e que ele queria entregar para mim e para você era até que o mar o obedecesse, até que o mar o carregasse. Quando nós temos autoridade espiritual, até mar vira tapete para a gente andar. Basta crermos. Olha que interessante. E aí Pedro pede, se é Jesus, manda eu ir contigo. Existe discípulos que não perdem a oportunidade de viver a experiência.
Existem discípulos que se jogam na experiência. Opa, esse mar virou tapete para você, então eu posso também. Jesus é você, a autoridade que está sobre você, você entregou sobre mim. Se você faz esse mar virar asfalto para você, vai fazer virar asfalto para mim também. Olha o nível que Pedro entendeu. Pedro entendeu que a autoridade que estava sobre Jesus estaria sobre ele também. E ele creu. Quando ele creu, ele desceu do barco, ele entrou no movimento. Mas diga aí comigo, tem que continuar crendo. Tem que continuar crendo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. Olha que interessante. Há uns minutos atrás, Pedro creu que a autoridade espiritual que estava sobre Jesus poderia estar com ele também. Mas veio de novo o quê? Os ventos. Olha, sabe o que eu aprendo com isso? Você vai aprender a ser gente ou ser vento. Porque você não pode ver vento que você quer afundar. Decide logo se você acredita na autoridade que Jesus entregou para você ou se você vai acreditar na autoridade do vento. Até então, de Gênesis e Apocalipse, vento não fez nada. A única pessoa que fez alguma coisa foi Jesus Cristo. Agora, se você ficar se preocupando com o vento da língua dos outros, vento do problema dos outros, vento do que está achando dos outros, vento da crítica dos outros, vento nunca construiu. Você já viu vento construir alguma coisa? Vento só destrói. Não permita o vento destruir a tua fé. Ele creu, mas ele olhou para o vento. Toda vez que nós olharmos para o vento, nós tiramos os olhos de Jesus. Todas as vezes que olhamos para o vento, nós tiramos os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós deixamos de nos igualar como ele, e nós acreditamos que nós podemos ser derrubados pelos ventos. Sabe o que eu aprendo com isso? Tira os olhos do vento. Eu sei que a situação tá difícil. Eu sei que a situação não tá fácil. Eu sei o que você tá ouvindo tá horrível. Eu sei que quando você tira o seu extrato bancário dá vontade de desmaiar. Eu sei que muitas coisas podem estar acontecendo, mas tira os olhos do vento e olha para as águas, aonde Jesus está. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus nos dá autoridade. O vento derruba a nossa caminhada. É só um processo, é só um caminho. Você vai chegar do outro lado, é só um momento. Essa situação que você está passando é só um momento, é só um caminho. Continua andando para frente, só olhando para o Evangelho. Em vez de você ficar abrindo boleto, abre a Bíblia. Em vez de você ficar pegando no telefone e ouvindo mensagem desagradável, olha a Bíblia. Em vez de você ficar vendo situações ou participando de situações que te oprimem, olha para a Bíblia, que quando você olha para a Bíblia, você continua andando pelo caminho. E quando você se permite parar de olhar para o vento, você vai chegar do outro lado. Diga baixinho aí comigo, é só um momento. É só um momento. Ei, tempestade não dura para sempre, nem furacão. Não dura para sempre. Ele vem, rodopeia, mas ele para. Ele para e ele vai parar na sua vida. Amém? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sei que vai ter horas que podemos olhar para o vento. E nem olhando para o vento, Jesus, ele nos abandona. Se você olhou para o vento, Jesus te segurou, mas ele continuou te dizendo: volte para a tua fé. Volte para a tua fé. Toda vez que nós olhamos para o vento, Jesus está dizendo: volte para a tua fé. Volte para a tua fé.
Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho do Homem. Sabe que nós precisamos entender dessa história? Qual que é o nível de autoridade espiritual que nós queremos exercer? Nós queremos ver os outros exercendo autoridade espiritual, ser plateia de Pedro, ser plateia de Jesus e Pedro. Nós queremos ser multidão que nem vê. Existe um nível de pessoas que estão tão nécios que nem quer ver. Olha só, vai lá na praia, dá uma olhadinha, assiste o culto, canta um louvor, recebe a bênção apostólica e ó, cai fora. Tem pessoas que não se permite nem ver o que está no barco com o discípulo. Outros entram no barco, mas só deixa Pedro participar. Sabe que eu convido vocês nessa noite? Entra nessa água, entra nesse movimento. Se Deus mandar você orar tantos dias, ora. Se Deus te ordenou um ato profético, faz. Está debaixo da bênção do Senhor. Você não está matando, não está roubando, não está fazendo nada. Que coisa errada que você está fazendo. Eu já vi gente falando assim, pastora. Aí eu vou contar isso aqui na live, porque é o cúmulo do absurdo. Uma irmã mandou para mim: pastora, eu senti de eu tomar um banho com azeite. Será que isso é pecado? Será que vem do Espírito Santo? Ou isso vem da minha mente? Falei: irmã, você tá roubando? Você tá matando? Você tá fazendo algo prejudicando alguém? Você tá usando o elemento sangue? Você pegou esse óleo na igreja ou na macumba? Onde você vai? Na igreja. Aonde que tá errado nisso, gente? Deixa Jesus falar. Deixa Jesus falar. Tem gente que acaba de fazer um mal tão terrível para alguém de manhã e à tarde está preocupado que se dormir com a Bíblia na cabeça vai ser pecado. Para de hipocrisia, entra no movimento. Jesus, ele quer falar com você. Se permita viver níveis de autoridade espiritual junto dele. Ele se comunica o tempo todo. Se ele te mandou para esse barco, ele está responsável por esse barco. Mas ele quer te desenvolver. Sabe por quê? Porque o outro lado, o outro nível, requer autoridade espiritual. Amém? E diga logo para esse vento que você tem autoridade sobre ele. Em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero orar para você que tirou seus olhos da fé sobre Jesus. Você conhece a autoridade de Jesus, mas acha que essa autoridade ela não pode te alcançar. Tem pessoas que acham Jesus extremamente poderoso, acredita que ele é extremamente poderoso, mas não acredita que nós somos poderosos pela graça que ele nos entregou da sua autoridade espiritual. O poder que Jesus tinha, ele entregou para você também. Se o momento que você está passando é tão difícil que você vai ter que fazer mar de tapete, você vai fazer mar de tapete. Se o momento que está tão difícil que você vai ter que mandar a tempestade calar, você vai ter que mandar a tempestade calar. A autoridade estava sobre ele, estava sobre você também. Toma posse dessa autoridade, entra nesse movimento que você vai ver o outro lado da história em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite eu levanto, Senhor, a voz de autoridade, Senhor, ó Deus, delegada por Jesus Cristo. E coloco sobre as mãos, Senhor, de cada pessoa que está essa noite, ou cada pessoa, Senhor, que precisa ouvir essa mensagem. Deus, se a tempestade está acontecendo, se a tempestade, Senhor, ó Deus, tem feito o seu povo afundar, nós oramos e pedimos, Senhor, ó Deus, essa noite, que eles venham reconhecer e tomar a autoridade espiritual que o Senhor delegou. Deus, existe trajetórias que há tempestade,
Existem caminhos, Senhor, ó Deus, que o nosso barco, ele balança. Existem caminhos, Senhor, ó Deus, que são mais difíceis, mas o Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor, ele está conosco. O Senhor está com cada um de nós. E Ele nos abraça nesse momento, nos acolhe nesse momento e diz através da tua palavra: mantenha a tua fé. Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé venha ser um dom, que a nossa fé venha ser o exercício da tua presença. E que se o Senhor andou, nós andamos. Se o Senhor mandou que calasse, nós mandamos também. Deus, não deixa o diabo cegar a nossa autoridade espiritual. Reerga o teu povo. Reerga, Senhor, ó Deus, a nossa história. Reerga, Senhor, ó Deus, o barco da nossa vida. Não deixa o barco afundar. Não deixa, Senhor, ó Deus, o vento destruir tudo. E nós damos uma ordem agora: vento, cala-te. Cala-te, em nome de Jesus. E, Senhor, que nós possamos ser curiosos espiritualmente, que nós possamos, Senhor, ó Deus, viver experiências contigo para que nós acreditamos cada vez mais na autoridade que o Senhor delegou. Deus, em nome de Jesus, que as situações constrangedoras, as situações difíceis, as situações, Senhor, ó Deus, que nós temos passado, o Senhor venha nos abraçar nessa tempestade, mas nós declaramos, Senhor, ó Deus, essa noite, em nome de Jesus, mantenha os seus olhos em nós e nós mantenhamos os nossos olhos em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não esqueça da autoridade espiritual que você tem. Ora, para de ver coisa ruim, vê só as coisas boas, né? Fica de olho só naquilo que Deus tem para nós. Sabe, porque eu acredito que Jesus veio andando sobre as águas, porque Ele queria mostrar para os discípulos o nível de autoridade que estava sobre Ele e sobre nós também. Nada é impossível diante daqueles que crê. Você crê? Então não vai ser impossível. Em nome de Jesus. Amém? O bispo deixou uma mensagem. O contato da Igreja Batista da Floresta. O número é 31 3220 6789 ou o site que é ibf.org.br, se vocês querem entrar em contato com a igreja. Amém? Um grande beijo para vocês, medite nessa palavra e vá para o outro lado, não afunda não, porque você tem muita autoridade. Jesus pagou um preço altíssimo por essa autoridade, toma posse dela. Um grande beijo para vocês. E amanhã às 2h estou aqui com uma mensagem especial. Beijo.